Olá, bom dia a todos que nos ouvem mais uma vez aqui no canal Terra Santa. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez, para a glória de Deus, apresentando a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, nossa regra de fé e prática. E eu queria dizer, como já falei no outro vídeo, que a Bíblia é a palavra de Deus, é a revelação de Deus para nós. E nós, se crermos na palavra de Deus, nós cremos em Deus, cremos que Ele existe e que Ele é poderoso para nos fazer estar na sua presença. Então, sem mais delonga, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela foi escrita ao longo da história humana. Ela possui 66 livros, assim colocados, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Ezequiel, antes Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Amós, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse. Então, esses são os livros que compõem a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Mas há livros que nós temos 2 ou 3 volumes, como as cartas, por exemplo. Nós temos os evangelhos, que são chamados sinóticos, porque eles tratam da mesma história de uma forma complementar, de uma forma diferenciada, mas que todas contribuem para o entendimento do mesmo assunto. E nós temos os livros que são antes e os livros que são depois. Os anteriores pertencem ao Antigo Testamento, à Antiga Aliança, ou Velho Testamento, como assim também é colocado. E nós temos o Novo Testamento, a Nova Aliança. O Antigo Testamento, que são os livros que vão de Gênesis até Malaquias, eles falam a respeito da vinda do Messias. Eles narram a história bíblica de uma forma geral e falam a respeito da vinda do Messias. No Novo Testamento, nós temos a chegada do Senhor Jesus, sua vida e ministério, e o desenvolvimento, o desenrolar da história cristã, né? Ou seja, o crescimento da igreja, as viagens missionárias, a instituição de outras unidades eclesiásticas e também temos a Revelação ou Apocalipse, que é o livro final da Bíblia Sagrada. Né? E nós, servos do Senhor, cremos nesses 66 livros. Nós temos a Bíblia Sagrada, que é composta por 66 livros, que são os apresentados, que são os que foram apresentados há pouco. Né? Mas existem outros livros chamados apócrifos
que não foram adicionados à Bíblia cristã tradicional, né? Desculpa. São livros que foram escritos ao longo da história bíblica, mas que lhes faltou, segundo estudiosos, a devida inspiração. Portanto, ficaram de fora da Bíblia tradicional que nós usamos. E nós, servos do Senhor, estudamos até esses livros, não os desprezamos, né? Até porque eles trazem conteúdo que acresce o nosso conhecimento bíblico, né? Macabeus e outros livros, né? Para Tobias e outros livros que falam a respeito do povo de Deus e fazem com que nós também tenhamos um conhecimento maior a respeito da palavra de Deus, né? Mas nós não nos fixamos nesses livros, e sim nos 66, que são aqueles já mencionados há pouco, né? Que são os livros que nós entendemos ser livros inspirados por Deus, porque existem três palavras que fazem com que o livro seja, com que a escritura seja efetivamente diferenciado de um texto comum: iluminação, revelação e inspiração. Para ser um livro sobrenatural, um livro que proceda de um plano superior, de um plano divino, vamos assim colocar, para que seja considerado de Deus, é preciso ter essas três palavras inseridas nele: revelação, iluminação e inspiração. São os elementos que compõem, ou melhor, que diferenciam o texto comum de um texto literal de um texto bíblico, de um texto espiritual. Bem, revelação muitas ligações aqui no telefone. Revelação é o ato de Deus revelar, Deus fazer aparecer, trazer à tona ao ser humano a sua mensagem. Isso é revelação. Deus transmitindo ao homem de alguma forma que o homem consiga entender a sua mensagem. E a maneira de nós entendermos a palavra de Deus é em linguagem humana, porque nós somos humanos. Então a Bíblia tinha que ser escrita em linguagem humana. Não poderia ser escrita na linguagem dos anjos, não poderia ser escrito numa linguagem outra de Deus, mas teve que ser em linguagem humana para nós entendermos, porque nós somos humanos. Então, Deus transmitindo a sua mensagem, a sua palavra aos seres humanos, aos escritores da palavra de Deus, em linguagem humana e transmitindo para nós em linguagem humana. Essa é a revelação. A inspiração é o ato de ser cheio do Espírito Santo de Deus, de receber de fora para dentro o Espírito Santo de Deus para realizar
essa tarefa de escrita, ou melhor, antes de recebimento e escrita, registro da palavra de Deus. E a iluminação é quando Deus faz com que o homem tenha a capacidade de enxergar, de discernir a sua vontade. E, queridos, eu queria dizer também com isto que Deus, ele só transmite aquilo que nós precisamos saber. A Bíblia Sagrada, ela diz isso. Nós recebemos de Deus uma palavra completa, perfeita, que é suficiente para as nossas vidas. Então, portanto, nós recebemos de Deus a sua palavra em justa medida, nós recebemos a sua palavra em justa medida, dentro da vontade de Deus, dentro do querer do Senhor, e não há mais nada que possa ser acrescentado. A Bíblia Sagrada, ela já diz isso. O texto de Apocalipse, por exemplo, fala sobre isso, que toda a revelação de Deus, toda a palavra de Deus, ela já está colocada, ela já está posta. Jesus falou isso também, mas existem pessoas que acabam acrescentando, e o Senhor fala na sua palavra que ai daquele que acrescentar ou retirar, né? Nós não estamos aqui para fazer isso. Nós não somos Deus para poder mudar a palavra dele. Nós somos apenas servos e nós temos que nos colocar à disposição do Senhor para poder fazer cumprir, para cumprir a sua palavra, a sua vontade. Então, eu queria comentar brevemente os textos, ou melhor, os livros da palavra de Deus, mas eu vou comentar no outro vídeo que eu vou fazer agora, tá? Agora posteriormente a este, para que este não fique muito longo, tá? Então, Bíblia Sagrada, palavra de Deus revelada, inspirada e iluminada, né? E os servos de Deus que escreveram, que registraram a mensagem do Senhor, foram divinamente inspirados. E essa palavra de Deus, ela serve para nós hoje. Ela é a nossa bússola, o nosso direcionamento. E nós devemos segui-la, crer na palavra de Deus e confiar no Senhor. Então, que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo e até lá. Tchau.